Abram suas Bíblias, amados, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do 3º versículo. Se você encontrou, diga amém. Leiamos, pois. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Você pode dizer amém, meu irmão? Oremos mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer pela tua santa e gloriosa palavra, e te pedimos que ela fale aos nossos corações poderosamente nesta noite, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje é também culto de membro, ou reunião para os membros. Então nós vamos mudar a dinâmica aqui. Vamos primeiro meditar na palavra, depois tirarmos ofertas e depois passarmos alguns assuntos breves que nós temos para tratar com os irmãos. Os irmãos concordam? Digo amém. Quem não concorda, diga também amém. Amém. Amados, eu quero falar sobre consolação na tribulação, ou consolo na tribulação. Você pode dizer amém, querido? Amém. Primeiro eu quero que você abra a sua Bíblia. Antes de falar nesse assunto, eu quero chamar você para um texto. E nessa introdução eu quero dizer para você que quem está escrevendo aqui sobre consolo na tribulação é alguém que tem experiência com a tribulação. É alguém que sabe o que é ser atribulado. É alguém que sabe o que é passar por aflições. É alguém que compreendeu que o cristianismo verdadeiro não é aquele de bonança o tempo todo, não é aquele de felicidade o tempo todo, que o cristianismo verdadeiro traz também aflições, adversidades, problemas. Outro dia aqui nessa igreja, nós ouvimos um pastor dizer que nós temos o costume errado de quando fazermos o convite para as pessoas aceitarem a Jesus, a gente pergunta, diz a elas: venha e todos os seus sofrimentos vão acabar. Tem até uma igreja que tem na porta uma frase dizendo: pare de sofrer.
Quando na verdade, e ele dizia aqui na sua pregação, que na verdade quando a gente aceita Jesus, na verdade começa todo o sofrimento, começa toda a tribulação. Primeiro porque em muitos casos, quando você aceita Jesus, sua família não vai aceitar muito bem isso. O marido talvez não aceite, os filhos não aceitem, os colegas de trabalho não aceitem. Você vai ter que começar a andar na contramão do mundo, e isso vai gerar uma antipatia das pessoas. As pessoas não vão gostar de você, porque você fala de Jesus, porque você prega contra o pecado. Então, esse negócio de pare de sofrer é uma ilusão. É mais uma frase para poder chamar a gente, apesar de que o evangelho não precisa de frases feitas para chamar as pessoas para Cristo. Então, o apóstolo Paulo era alguém que estava experimentado nas aflições. Ele tinha propriedade em falar em tribulações e em consolo na adversidade, porque ele havia passado por tribulações e ele havia sido consolado por Deus nas tribulações. Você pode dizer amém, meu irmão? 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 em diante, olha o que o texto sagrado vai dizer. Ele diz assim: são ministros de Cristo, ele falando de alguns que arvoravam ser apóstolos. Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Olha só, perceba isso. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei do abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Esse texto do apóstolo Paulo coloca por terra toda aquela teologia que diz que se você é crente, se você é salvo, você tem que ser vencedor. Você não pode ficar enfermo, você não pode ficar doente, você não pode ficar desempregado, você não pode passar por adversidade, porque agora você é salvo. Quem foi que disse? No mundo tereis sempre vitória. No mundo vocês vão ter sempre momentos de gozo, de alegria. E se o diabo se levantar contra vocês, vocês vão passar por cima, porque vocês são campeões, vocês são vencedores. Foi isso que Jesus falou. Ele disse: no mundo tereis aflições. E eu já falei aqui que a aflição fala do ápice de um momento de adversidade. Jesus não prometeu apenas adversidade, ele disse que nós ficaríamos aflitos, nós passaríamos por momentos em que a nossa alma seria perturbada, mas ele deixou uma palavra de consolo, disse: mas tende bom ânimo, aleluia, eu venci o mundo. Então o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 em diante, ele vai falar de consolo, porque ele sabia o que era passar pela adversidade e ser consolado por Deus. Veja o que ele diz nesse mesmo livro, no capítulo 6, versículos de 3
a 10. Ele diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência. Preste bem atenção, meu querido. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e esse que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Aleluia! Paulo está dizendo, e Paulo aqui está falando especialmente para os ministros, para os pregadores, para os pastores. E Paulo está dizendo: esta é a nossa tarefa: sermos infamados, embora tenhamos boa fama; sermos desconhecidos, embora sejamos conhecidos; passarmos por aflições, por prisões. É isto que aguarda no ministério. Mas ele disse: nós podemos viver como contristados, mas sempre alegres; poderemos ser pobres, mas enriqueceremos a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Aleluia! E para terminar sobre essa parte, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11. 2 Timóteo 3, 11, Paulo diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, versículo 10 e 9, 10 e 11. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então Paulo tinha propriedade em falar em consolo nas aflições, porque Paulo sabia o que era a aflição. Paulo sabia o que era a adversidade. Eu quero abrir um parêntese e dizer: se você está passando por um momento de adversidade, levante a sua cabeça, erga a sua cabeça para os céus, continue crendo num Deus que pode interferir na sua história, porque você pode ser abatido, mas não será derrotado. Você pode passar por momentos de tristeza, mas não viverá em tristeza. E quando a angústia abater teu coração, haverá consolo da parte de Deus para você. Aleluia. A palavra consolo, ela vem do grego paracleto. Lembra que o Espírito Santo é chamado de Consolador no Evangelho de João. E a palavra para consolador no original é paracleto. Deixa eu lhe explicar isso aqui. O paracleto, por isso que também é chamado de advogado. O que era o paracleto? O paracleto era um advogado na antiga Grécia que comparecia diante do tribunal com o réu. E ele não tinha a finalidade somente de defender o réu, ele tinha a finalidade de consolar o réu durante o período em que ele estava sendo julgado por aquele tribunal. Se você
levar isso, para trazer isso para os nossos dias, você sabe que qualquer pessoa que é acusada de alguma coisa, ela tendo que ir a um tribunal, ela só se sentirá confortável se ela estiver diante de um advogado. Porque o advogado entende da lei, o advogado entende dos direitos daquela pessoa, e esta atitude do advogado se torna um consolo para quem está no tribunal. E Paulo está falando disso, de consolo. Portanto, no original, a palavra consolo tem a ver com alguém que está presente na hora da adversidade. Aleluia. Isso quer dizer que eu não devo me desesperar quando a adversidade bater em minha porta, porque biblicamente eu já tenho o consolo. Aleluia. Eu já tenho a promessa de que esse Deus vai me consolar na hora da adversidade. E eu vou lhe mostrar isso aqui. Primeiro eu quero lhe dizer que, se você voltar para 2 Coríntios, o texto que nós lemos, no capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim que: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Em primeiro lugar, você tem que saber que Deus é o Deus da consolação. Você tem que ficar tranquilo, meu irmão, porque Deus é o Deus de toda consolação. Aleluia. Eu não devo me desesperar na hora da adversidade, porque o Deus que eu sirvo imediatamente agirá como consolador para mim. Por quê, pastor? Porque Ele é o Deus de toda consolação. Aleluia. Abre a sua Bíblia, querido, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16. O texto diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16. Diz assim: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Olha, Ele nos deu uma eterna consolação. Olhe para mim, meu irmão. Sabe o que isso quer dizer? Quando você aceitou a Jesus, a consolação já estava com você. Ele já te deu a consolação. É como a gente vai comprar um carro, e aí junto com o carro vem o bônus, vem os acessórios, tudo aquilo que você tem direito. Você vai comprar um carro completo, um carro top daquela linha. Então ele vem com multimídia, ele vem com câmera de ré, ele vem com aquele, que eu esqueci o nome, da sensibilidade da chuva no para-brisa, ele vem com como é que chama? Os pisca-piscas no retrovisor, ele mexe o retrovisor automaticamente, etc e tal. Está no pacote. Você não precisa ir levar a um outro lugar para colocar. Antigamente a gente comprava um carro e levava para algum lugar para colocar o alarme. Hoje todo carro vem com alarme, todo carro vem com ar-condicionado. E se você compra um carro top, ele vem com todo o conforto que você precisa. Quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador, vieram todos os bônus, todos os acessórios, e entre eles estava a eterna consolação de Deus. Aleluia.
Por isso, quando eu entro no meu carro e está muito calor, eu já tenho um ar-condicionado lá preparado para me refrigerar. Isso quer dizer que quando você entrar numa adversidade, numa tribulação, o Espírito Santo já estará lá para consolar você, porque Ele te deu uma eterna consolação. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 15, versículo 5 diz que Ele é o Deus da consolação. Segunda verdade que eu quero compartilhar com você. Se você voltar para o texto básico que nós estamos usando hoje, 2 Coríntios capítulo 1, o versículo 4 diz assim: que nos consola em toda a nossa tribulação. Escute isso. Que nos consola em toda a nossa tribulação. Preste atenção, por favor. Há uma diferença entre consolar em todas as tribulações e consolar em toda a tribulação. Há uma diferença aqui. Porque consolar em toda a tribulação significa dizer que desde o momento que começa a sua adversidade até a hora que termina, Ele estará te consolando. Aleluia. Isso quer dizer que Ele não vai te deixar em nenhum momento da sua tribulação. Foi por isso que o profeta disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Ele nos consola em toda a nossa tribulação. A tribulação vai passar 1 ano, Ele estará lá consolando. Vai passar 2, Ele estará lá consolando. Vai passar 15 anos, Ele estará lá consolando você. Aleluia. Você vai partir para a eternidade em tribulação e Ele estará lá consolando a sua vida, meu irmão. Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Sabe o que eu acho bonito em Deus? Abre a sua Bíblia para você meditar comigo nisso que eu vou te dizer agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 e 7. Diz assim o texto: vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade para a vossa fé. Escute. Às vezes, há momentos em nossas aflições, em nossas necessidades, que para termos um momento de consolo, de refrigério, a gente precisa ir para o joelho, orar, passar um momento com Deus. Vou confessar para vocês, não cheguei bem hoje aqui, cheguei com o coração aflito, mas os 20 minutos que eu passei de joelhos ali, foram momentos de consolo para a minha vida. Eu levantei diferente. E às vezes a gente precisa desse momento, a gente chorar, da gente descarregar nos pés do Senhor Jesus. Mas existem momentos que Deus usa outras pessoas para fazer isso em nós. Aleluia. Por isso eu sempre digo assim, irmão, cuidado com seus relacionamentos, porque a pessoa com quem você mais implica, essa pode ser a pessoa que Deus vai usar para trazer consolo para você. Cuidado com
como você trata as pessoas, porque talvez a pessoa que você trata mais mal vai ser a pessoa usada por Deus para trazer uma providência para a sua vida. Deus às vezes usa as pessoas. A vinda, o versículo 6 diz assim: portanto, vindo porém agora Timóteo me trouxe notícias de vocês. Timóteo alegrou o nosso coração. Timóteo trouxe consolo para o nosso coração. E quantas vezes Deus usa pessoas para nos trazer consolo? Deixa eu te falar uma experiência. Quando tivemos o nosso primeiro filho, ele nasceu com problemas. E ele tinha uns pezinhos tortos, tinha lábios leporinos, e tudo indicava que ele iria ter problemas mentais também. E esse menino, foram 4 meses de choro. Esse menino chorava de dia e de noite, o tempo todo. Era uma aflição muito grande. Nossos irmãos lá em Periperi sabem o que nós passamos. E nós não tínhamos momentos de sossego nenhum. E esse menino chorava, e Núbia ficava numa aflição, tentava consolar de um jeito, consolar de outro, não tinha como consolar. E tinha uma irmã Eliana Coutinho. Essa irmã é uma mãe para nós. Todas as vezes que a gente está em Periperi, a gente vai lá vê-la. Irmã Eliana Coutinho congrega ali na sede de Periperi. E aquela irmã todos os dias ia à nossa casa. E eu me lembro quantas vezes eu estava com Rafael no braço, balançando e aflito. Meu Deus, o que eu vou fazer? Porque esse menino não para. Núbia dava tudo para esse menino e nada. Aí levava ao médico, levava na emergência e nada, não descobria nada. E o menino só fazia chorar. Mas quando a irmã Eliana apontava na porta, para mim era um consolo. Ela chegava, dizia: me dá essa criança aqui, vá descansar um pouco. E ela ficava ali, o menino não parava de chorar, mas ela ficava ali e nos dava palavra de ânimo e dizia: vocês não se preocupem, Deus está provando vocês, mas Deus vai dar vitória a vocês, não se preocupem, é assim mesmo. Era o nosso primeiro filho, todas as nossas esperanças estavam naquela criança, era o nosso mimo, e a gente sofreu demais, mas Deus sempre colocava alguém no nosso caminho, aleluia, para nos trazer consolo. Aleluia. Quando eu estava em Goiás, foi um dos momentos mais escuros do meu ministério. Foi um dos momentos de solidão, de abandono. E estava sozinho naquela cidade. Eu e minha família não conhecíamos ninguém, não conhecíamos a cidade, não fomos antes conhecer a cidade. Nós fomos para o dia da posse, nem posse. A gente chegou de madrugada, não tinha casa para morar, não tinha igreja para trabalhar. A gente ia abrir uma igreja ainda. E nós, ao sairmos para alugar uma casa para morar, as pessoas perguntavam de onde era a gente dizia: somos da Bahia. Se tem alguma referência aqui? Não temos referência aqui. Foi um momento muito difícil, mas Deus colocou em nosso caminho um irmão chamado, um pastor da Assembleia de Deus Ciá de Seta, chamado Deusimar. Aleluia. Esse irmão um dia bateu na porta da minha casa e fez amizade comigo. Era com esse irmão que eu chorava toda quarta-feira. Nós subíamos um monte para orar, onde tinha uma torre da Embratel, e a gente subia toda quarta-feira e orávamos de 9 da noite à meia-noite lá, e ficávamos lá. E aquele irmão foi consolo para mim em muitos momentos difíceis. Eu me lembro que quando o pai da minha esposa morreu, o meu sogro morreu, que nós recebemos a trágica notícia em casa. Eu estava saindo de casa para levar a Núbia para Brasília, que a gente morava no interior de Goiás, para ela poder pegar o avião para vir para Salvador. E quando eu estava saindo, Deus usou aquele irmão que sempre nos consolava e disse assim: pastor, Deus está me revelando que vocês não voltam, que a irmã Núbia não volta mais para aqui, para Santa Teresa de Goiás. E Núbia nunca mais voltou para aquela cidade. Ela veio para Salvador e eu que tive que voltar para Salvador.
Foi um irmão que nos consolou, foi usado por Deus para nos trazer palavras no momento de adversidade. Eu quero dizer para você que esta, muitas vezes, é uma maneira de Deus trabalhar em nossa vida. Ele levanta pessoas para nos ajudar, gente que você não sabe que você está aqui agora no culto, mas está orando por você, está intercedendo por você, está cobrindo você espiritualmente, gente que é amigo de verdade, gente que vai chorar por você. Não tenha medo, Deus nunca te deixa só. Aleluia. O versículo 4 de 2 Coríntios, capítulo 1, diz assim: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Agora, uma vez que eu sou consolado por Deus, Deus quer me usar para consolar outros. E deixe-me abrir um parêntese, irmãos. Nós nunca vivemos um tempo em que as pessoas, ao invés de querer nos consolar, elas têm a tendência de querer botar a gente mais para baixo. Com essa onda de WhatsApp, nunca se viu tanta difamação. Quando saiu o problema de Bianca Toledo, todo mundo quis dar uma opinião. Eu gosto de escrever no meu blog sobre esses assuntos, mas eu não toquei nesse assunto. Todo mundo começou a dizer desgraçado, miserável, sem primeiro saber da história verdadeira. Também não estou dizendo que ninguém é culpado ou inocente. Não quero saber, não sei, só estou orando por essa gente aí. Outro dia ele fez um vídeo aí tentando se justificar, eu não sei, eu não quero, só estou orando. Mas o que eu quero dizer é que imediatamente os santos de plantão começaram a dar a sua opinião, começaram a falar sem ter visto, sem prova, sem nada. Mas Deus nos encheu de consolação para consolar outros. Irmão, que tipo de instrumento você é para a vida do seu irmão? Abra sua Bíblia, por favor, querido. 2 Coríntios, esse mesmo livro, no capítulo 7, versículo 6. Olha o que Paulo diz: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Aleluia. Eu estava aqui numa reunião ontem com os meninos daqui do setor, o pessoal do coral, e falando para eles sobre a questão dos sentimentos. Que sentimentos você alimenta em sua alma? Que sentimento você alimenta em seu coração? Só dá coisa boa quem tem coisa boa para dar. Está me entendendo, meu irmão? Só é instrumento de consolo aquele que foi consolado por Deus, que sabe o que é a adversidade, que sabe o que é a tribulação.
e que no momento da adversidade foi consolado, recebeu vitória de Deus, e agora pode falar para o outro: olha, não se preocupe, Deus vai te dar vitória. Eu também passei por isso e o Senhor me deu a vitória, aleluia. Eu quero te consolar porque eu também fui consolado, glória a Deus. Eu quero te consolar porque Deus me consolou. Eu quero te consolar porque Deus usou alguém para me consolar na adversidade. Deus não quer que a gente seja apenas consolados. Deus quer que a gente seja instrumento para consolar a outros. Colossenses, capítulo 4, estou terminando. Versículo 11. Paulo diz assim: e Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Paulo estava falando de irmãos dentro da circuncisão, dentro do judaísmo ortodoxo, que eram consolação para a vida de Paulo. E Filemão, capítulo 1, versículo 7. O que diz aí? Filemão 1, 7. Diz assim: tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Aleluia. Paulo está falando para Filemão: olha, eu fui consolado por você, porque por você o coração dos santos foi reanimado. Glória a Deus. Às vezes Deus permite que a gente passe por algumas tribulações, porque essas tribulações servirão de experiência para consolar outros. Não há vitória sem que haja adversidade. Não há momento de glória sem que haja um momento de vergonha. Não há ressurreição sem que haja a cruz. Então essa coisa de agora é só vitória, como diz a música, agora é só vitória, agora é só vitória, é a maior babaquice. Desculpe a expressão. Porque se tem só vitória, é porque está faltando. Não há vitória sem tribulação. E também porque a Bíblia não diz que agora é só vitória. O apóstolo Pedro diz: para padecerdes foi que fostes chamados. Vocês foram chamados para padecer. Ah, pastor, não sei, pastor, quero sair da igreja porque é muita tribulação. A Bíblia diz que os apóstolos, lá no capítulo 4 de Atos, se sentiram alegres pelo privilégio de poder padecer por amor a Cristo. A igreja do Novo Testamento é uma igreja que se alegrava porque padecia,
Às vezes a gente está aqui no culto de missões, e quando eu vejo o pessoal orando pela igreja perseguida, eu vejo os irmãos orando: Senhor, livra os teus servos, dá um livramento aos teus servos. Mas quando você recebe uma carta deles, eles dizem assim: nós não queremos que Deus nos livre da adversidade, nós queremos que Deus nos dê graça para passarmos pela adversidade. Orem por nós para que permaneçamos firmes nas tribulações. Eles não pedem: orem por nós para Deus nos dar livramento. Não. Imagine você, um pastor que é expulso de sua aldeia e depois volta para a aldeia em perigo de morte para cumprir o seu ministério de pregar o evangelho. Eu estou falando aqui de histórias reais que a gente lê todo dia no Em Portas Abertas. Imagine duas meninas, duas jovens, filhas de um missionário médico que dedicava a medicina para alcançar uma determinada aldeia em um desses países pequenos da Ásia. E essas meninas, o pai é assassinado, a mãe é assassinada, mas essas meninas voltam para a mesma aldeia onde moram os assassinos de seus pais, para continuar o projeto de seus pais, para dizer à sua aldeia que existe salvação em Jesus Cristo nosso Senhor. Enquanto nós estamos aqui: pastor, vamos lá, pastor, a campanha de derrubar o gigante, a campanha de derrubar as muralhas, pastor. Crente em Jesus não precisa de campanha de derrubada de muralhas. Deixe eu lhe decepcionar: crente em Jesus não precisa de campanha da derrubada do gigante. Porque crente em Jesus, ele está tão convicto de que o Senhor é em sua vida, que no dia a dia da vida dele, as muralhas andam caindo, os gigantes andam caindo no dia a dia da vida dele. E se a muralha não cair, se o gigante não cair, ele continuará de cabeça erguida, porque o seu maior tesouro não são as vitórias desta vida. O seu maior tesouro é poder passar pela tribulação dando glória a Deus e um dia chegar nas mansões celestiais. Que Deus em Cristo te abençoe e que Ele te console de todas as tuas tribulações, e que você seja um instrumento nas mãos de Deus para consolar outras pessoas. Você pode crer nessa verdade e dizer amém, meu irmão? Curve sua cabeça, vamos orar. Pai santo e justo, nós te damos graças pela tua palavra. Te pedimos em nome do teu Filho Jesus, que esta palavra fique guardada na tábua do coração dos teus filhos, que ela sirva de ânimo, de consolo, de edificação para os teus servos, Senhor, aqui neste lugar, e que o teu nome continue sendo exaltado na vida dos teus filhos, enchendo-os de toda a consolação em Cristo Jesus, a fim de que cada um de nós sejamos não apenas consolados, mas sejamos também instrumentos de consolação para a vida daqueles que precisam da tua consolação, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe a sua vida.